A Deus, mais um dia, acabei de sair da sessão de pilates, aproveitar esse tempinho e contar pra vocês. Passei por alguns episódios muito difíceis nesses últimos dias que me fez mudar minha vida completamente. Tem bastante tempo que eu tô sumida por aqui, mas eu consegui chegar a um ponto de cansaço extremo de fazer qualquer coisa. Então eu fazia o que eu era obrigada a fazer. Eu tenho endometriose profunda, como muitos de vocês sabem, vários problemas. E basicamente eu fui vivendo a minha vida como se eu não tivesse nada. Não sei falar realmente qual era o pensamento meu profundo assim que eu tinha, sabe? Mas a sensação que eu tenho hoje é que eu achava que tudo que eu ouvia, no fundo, lá no fundo, eu nunca verbalizei isso e parece que nem passava pela cabeça, mas eu acho que no fundo era o sentimento de que o que eu estudava, o que eu ouvia sobre faça exercício, mude a alimentação, que a endometriose melhora, que a sua vida melhora, eu acho que no fundo eu pensava que era mentira, mesmo sabendo que era verdade, sabe? Eu falava, não, é verdade, sei o que mais, e aí? É verdade e eu não faço nada pra mudar a minha realidade, pra ter uma vida melhor, uma condição melhor de vida, sabe? Por mim, por Deus primeiramente, por mim, por minha filha, por meu esposo, eu não faço nada. Então acho que no fundo era esse sentimento mesmo de que, de fato, eu não serviria pra nada, sabe? Mas Deus tem as formas dele falar com a gente. E quando a gente não quer escutar, quando a gente parece que finge escutar, Deus vai e fala, você vai me escutar. E o Senhor fez isso comigo. E por incrível que pareça, assim, foi uma forma muito bonita de Deus falar comigo. Porque eu cheguei no meu pior estado do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro desse ano. Eu consegui chegar no meu pior estado, eu nunca fiquei naquela situação. Eu simplesmente vinha inchando assim os pés, né? Mas coisa que já acontecia, muita dor nas pernas, na lombar por conta da endometriose, né? Então assim, eu vivia aquilo ali, era a minha vida, era rotineiro. No dia 31 eu fui com meu esposo e minha filha, né? Pra casa da mãe do meu esposo. E ali eu comecei a passar mal. Mas, né? Mais um dia que segue. E só que assim, gente, na virada do ano, na virada mesmo, assim, eu comecei a passar mal e eu percebi que eu tava inchando. E aí eu falei, parece que esse trem tá meio estranho, né? Enchei. Na hora que eu cheguei em casa, eu acho que eu cheguei em casa acho que não tinha dado 2 horas da manhã ainda, não. Na hora que eu cheguei em casa, eu tava tão inchada. Meu rosto tava uma bola muito grande. Minha barriga parecia que ela explodia. Eu ainda lembro de falar assim pro meu marido, eu tenho a sensação que a minha barriga vai explodir a qualquer momento. E era realmente essa sensação que eu tinha de que explodir. Eu tenho até uma foto que eu guardei. Muito grande, tava muito grande. Pensei assim, né, não queria ir pro hospital porque eu achei que seria mais algo que, pronto, depois melhora, né? Depois eu consigo viver com essa dor novamente. E aí eu peguei e falei assim, tomei um remédio, falei, dormir que eu melhoro, né? E aí quando consegui dormir, com custo, com dor, tudo, consegui dormir, eu amanheci, assim, melhor, sabe? Só que na hora de dormir mesmo, eu não conseguia deitar de lado, minha barriga ela tava tão inchada que na hora que eu virava de lado, assim, eu sentia muita dor na barriga. Aí, eu amanheci melhor, em comparação, né, com como eu fui dormir. Só que passou, assim, pouco tempo, eu já tava muito ruim. De dor, de inchaço. Tomei remédio e não passava. E foi ficando ruim. Aí eu só deitada. Quando eu tentava levantar, parecia, não sei se a minha pressão baixava, sei lá, não sei nem explicar pra vocês. Eu não conseguia. E falando meu esposo, nossa, eu tô ruim. E não melhorava, não tinha nada que fazer eu melhorar. Isso no dia 1º de janeiro. Até que eu fui tentar levantar da cama. Na hora que eu fui tentar conversando com meu esposo assim, fui levantar da cama. Já era umas horas assim, né, da tarde, já tava na parte da tarde. Eu peguei e deu uma morredeira mesmo. Praticamente desmaiei, sabe? Que eu caí assim, eu falei, eu só dando pra falar pro meu esposo, eu me acorde que eu vou cair. E ele me catou assim, né, me sustentou assim. Eu falei assim, vou ter que ir pro hospital, não tem outra forma, nós vamos ter que ir pro pronto-socorro. Aí a gente foi, eu fui passando mal no carro, cheguei no pronto-socorro. Na hora que eu chego assim, outra morredeira. O pessoal já me catou, me colocou numa cadeira de roda, já fui pra triagem, né? Já me colocaram a pulseira lá, que não sei se todos os lugares assim que tem a cor, já me colocaram a cor lá pra ir mais rápido e já me chamaram também. Saí da triagem, já falou, não, pode ir direto. Minha pressão tava 16/9 minha pressão. E eu tava muito ruim, eu não conseguia, gente. Eu cheguei num ponto
que eu não conseguia levantar meus braços. Eu não sabia que isso era possível, sabe? Eu tava desacreditado daquilo que eu tava vivendo. E eu não conseguia levantar meus braços. Eu não conseguia falar, eu sentia a minha boca pinicar, o céu da boca inchar, a língua inchar. Os meus dedos estavam extremamente brancos. As minhas unhas, elas chegavam a estar roxas e gelado. Tanto que a médica mesmo olhou assim pro meu pé e falou assim: nossa, seus dedos estão extremamente brancos, né? Você tá sem circulação, sabe? E aí eu não consigo nem, assim, descrever como eu tava. Eu só sei que eu tava muito ruim, eu tava muito mal. Eles fizeram uma bateria de exames, fizeram exames de sangue, exame de urina, raio-x. Deu alteração. Aí nisso já me medicando, né? Já me medicaram. Na veia mesmo. E aí o eletro deu uma alteração no coração. Que os batimentos estavam mais acelerados, né? Nos exames de sangue deu uma alteração lá de alguma coisa, que eu não lembro agora o nome, mas que quando você tem alguma infecção, alguma inflamação, alguma coisa assim, pode dar essa alteração. Aí eles me pediram ultrassom também. Ultrassom eu fiz só na segunda-feira. E no mais não deu mais nenhuma alteração, sabe? Aí eu fiz ultrassom, não deu nada. Ultrassom abdominal, não deu nada. Eu cheguei num estado que de verdade, eu não sabia que era possível chegar. Eu chorava, assim, eu não conseguia falar, mas eu chorava, sabe? Teve uma hora, na hora que eu fui fazer o eletro, tinha uma senhorinha, assim, bem de idade, na outra maca. E eu olhava pra ela, assim, e eu ia pensando em tudo, sabe? E eu olhava, assim, pro meu marido e as lágrimas começaram a descer. Porque eu pensava, assim, de verdade, eu nunca tive medo da morte. Eu fui ter medo da morte quando eu tive a minha filha, né, por ela. Mas eu nunca tive medo da morte em si, mas aquele sentimento de incapacidade. E incapacidade por culpa minha, sabe? E eu ia pensando assim, falando com Deus, clamando a Deus, e falei assim: Senhor, como que eu cheguei? Como que eu cheguei nesse estado? Como que eu me permiti chegar nesse estado? E aí eu pensava assim, como se Deus estivesse falando comigo, sabe? Que eu não fui criada pra viver assim, o Senhor não me fez pra viver assim. Como que eu vou ser capaz de cuidar de mim, da minha família? Como que eu vou cumprir os propósitos de Deus na minha vida se eu não tô conseguindo levantar nem meus braços por decisões que eu tomei, pela vida que eu quis viver até aqui? Então, sabe, minha cabeça turbilhava de pensamentos e eu não fui feita pra viver assim, não foi assim pra isso que Deus me criou. Eu preciso fazer mais. E naquele momento, eu tenho certeza que eu precisei chegar naquele estado, me ver naquele estado, pra tomar uma decisão de verdade, sabe? Não é uma decisão de eu vou fazer e vou, sabe? É uma decisão real, de verdade. E dali eu decidi mudar toda a minha vida. Toda a minha vida. Minha rotina alimentar, eu fui atrás de fazer algum exercício físico, só que por conta das minhas dores, que são muito intensas, principalmente no lombar e nas pernas, por conta da endometriose e por alguns outros fatores também, eu fui para uma aula experimental de pilates. E essa foi a minha primeira semana, eu acabo de voltar de lá, da minha última sessão da semana. Pra mim, não é uma questão apenas física, mas muito mais que isso, é necessidade. Eu necessito de fazer, eu preciso fazer. E eu mudei tudo. Eu acho que em poucas horas, eu não posso falar nem dias, a minha mente, ela mudou completamente. E o que eu tenho pra falar é que foi tudo. Foi em todos os aspectos da minha vida. Parece que Deus me permitiu chegar a um ponto pra como uma venda cair, sabe? Dos meus olhos. E eu consegui enxergar o estado que eu tava vivendo. Então, eu posso dizer que nessa semana as minhas dores mudaram completamente. Eu ainda tava comentando isso com a fisioterapeuta hoje, que eu não senti dor nas pernas essa semana. Eu não senti dor. E eu fico tão contente porque eu não achava que era possível, sabe? Eu achava que talvez eu ia melhorar um pouco, mas vai ser insignificante. Eu não tô sentindo dor nas pernas. Coisas que eu não fiz desde quando a minha filha nasceu, eu fiz. Eu consegui fazer e eu achava que era porque eu sou uma mãe que eu não animo fazer isso, então eu faço outras coisas. Coisa básica. Ontem a gente foi na praça com ela, eu pulei a amarelinha. Dentro de casa eu brinquei de esconde-esconde. E assim, eu não tinha ânimo. Hoje eu vejo que era falta de ânimo mesmo, eu não tinha força, eu não tinha, sabe, parecendo que eu vivia numa anemia profunda o tempo inteiro. Eu lembro dela me chamar pra brincar assim e eu, minha filha, depois a gente brinca, sabe? Então assim, pra quem é mãe, entende que depois que a gente vê a que ponto chegou, sabe? É triste. Ontem ela ficou tão feliz de eu estar brincando com ela mais ativamente, sabe? Eu não fazia essas brincadeiras ativas, era raríssimo. E ela ficou tão feliz, e eu fiquei mais feliz que ela,
por saber, assim, que eu consegui, sabe? Que eu posso, que eu tenho capacidade de fazer isso. Eu nem sei falar o sentimento, assim, que eu tô dentro de mim, sabe? Eu sei que é apenas o começo, tem muito a caminhar. Mas eu sou muito grata a Deus por me fazer enxergar. Eu sei que muitos vão pensar assim, nossa, mas precisava fazer enxergar dessa forma. Pra mim precisava. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido chegar nesse estado pra eu ver a situação que eu me encontrava. Esse é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus, é o cuidado de Deus. É o cuidado por nossas vidas constantemente, nos alertando e nos mostrando que estamos no caminho errado.